1 Reis, capítulo 3, do verso 3 ao verso 12. Diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Até aqui. Passagem conhecida, onde mostra o reinado, o início do reinado de Salomão, e começa aqui no capítulo 3 e vai até o capítulo 11, destacando isso. E aqui é um destaque sobre a sabedoria de Salomão, sobre a sabedoria de Salomão, uma ênfase aqui depois nessa porção do capítulo 3 até o 11, da habilidade de Salomão em administrar. A habilidade dele administrar o povo, o social do povo, a parte econômica, a militar, a cultura, as construções que ele realizou e a vida espiritual. Se bem que na vida espiritual a gente pode falar bem de Salomão no início, da sua caminhada, depois ele se perdeu nisso daí. Mas mostrando que Salomão foi um rei justo e, a princípio, o rei ideal, com a preocupação com o povo e governando com sabedoria. No verso 1 ao 3 que nós não lemos, diz que ele se aparentou com o faraó, rei do Egito, por meio do casamento, casou com a filha do faraó, e a gente sabia que muitos tratados internacionais envolviam casamento, então o casamento, dentro do acordo, o tratado que havia com a nação, dava-se uma filha, Então nós sabemos que Salomão teve 1000 mulheres, um harém muito grande, casou com todas elas casadas, mas a grande parte por causa desses acordos, desses tratados que eram uma prática da época, entre os monarcas, E isso era um sinal de força, sinal de grandeza também. E a gente está aqui diante de uma passagem onde Salomão começou a reinar e Davi já tinha morrido. Então, o início mesmo da caminhada de Salomão. A gente vê aqui esse relacionamento de Salomão com Deus. Nós vemos também a oportunidade que Deus deu para Salomão, dizendo assim para ele: pede o que você quiser, Embora seja uma coisa muito admirável, eu fico pensando, se Deus fizesse essa pergunta para a gente ia ficar meio atrapalhado, Pede o que você quiser. É difícil, a gente decidir. E a gente percebe que Salomão pediu, resumindo o que ele pediu, a gente se resume dizendo que ele pediu sabedoria. Na verdade, Deus explica um pouquinho melhor isso. Ele já teve sabedoria para fazer o pedido de mais sabedoria, É interessante isso, porque o pedido dele já foi sábio, mas ele pediu discernimento, ele pediu prudência, ele pediu
condições para julgar e tratar de maneira justa aquele povo, aquela nação. Isso agradou o coração de Deus, né? Deus não se agradou porque ele pediu a sabedoria em si, a sabedoria pela sabedoria, como se a gente chegasse para Deus e pedisse sabedoria e isso fosse suficiente. Não, é que o pedido dele, em outras palavras, desejoso de receber mais sabedoria de Deus, foi feito com uma motivação que agradou o Senhor. A motivação que o levou a pedir sabedoria. É claro que Tiago diz para a gente pedir sabedoria. Sabedoria é uma coisa excelente para a gente pedir para Deus, mas a motivação do coração de Salomão que o levou a pedir sabedoria que agradou o coração de Deus. Não foi o pedido em si, mas o que moveu aquele pedido, né? Que a gente vai ver aqui no texto. Então vamos tirar alguns ensinos aí para a nossa vida. Verso 3 e verso 4 diz aí, nós temos aqui um belo exemplo de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Porque diz o texto aqui, a gente lembra aqui nessa descrição que ele amava o Senhor. Primeiro, quando diz que Salomão amava o Senhor, o texto não está trazendo propriamente uma explicação dos afetos de Salomão, que Salomão sentia amor por Deus, que Salomão tinha a ligação das emoções de Salomão com Deus. Não é tanto isso, embora a gente creia que isso estava presente, né? Porque quem ama também os afetos estão presentes, mas isso significa que Salomão era fiel à aliança com o Senhor. É interessante porque Jesus no Novo Testamento vai dizer que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. É esse o princípio. Então nós dizemos, amamos a Deus, eu amo a Deus, nós amamos a Deus. Mas o que precisa ser visto na nossa vida é a nossa fidelidade com a aliança que nós temos com Ele. Se nós obedecemos, se nós nos submetemos, se nós guardamos a aliança que existe entre nós e Deus por meio de Jesus Cristo, aí sim podemos falar de amor com o Senhor. Não é o amor apenas de emoção, porque você sabe que as suas emoções variam. Você sabe, por exemplo, talvez se você parar para raciocinar, talvez você possa perceber que no dia de hoje, quanto que a sua emoção variou. Às vezes você levantou super bem, não é isso? Aí eu costumo dizer que chegou lá para as 10 horas, você já estava cheia de bronca, né? Chegou 11 horas, você estava extremamente ansioso. Depois à tarde você já estava mais tranquilo, estava mais com sono, mais parado, por causa desse calor, né? E as emoções da gente vão variando, né? Então que o amor na Bíblia com relação a Deus fala muito da nossa fidelidade, da nossa submissão. É nesse sentido que ele amava. Mas o texto também diz, veja só, e esse é o princípio do temor do Senhor. Quem teme ao Senhor guarda a aliança. Quem teme ao Senhor honra o compromisso. Quem teme ao Senhor se submete à vontade de Deus. É isso? Mas tem mais coisa aqui. Diz que ele andava nos preceitos de Davi seu pai. Então isso a gente entende que ele era um filho obediente, foi um filho obediente, e que ele foi um filho que guardou aquilo que o seu pai Davi o ensinou a respeito de Deus. E isso é o temor presente no coração, ou o temor que existia e que foi aprendido através dos ensinos do seu pai. Porque uma curiosidade a respeito do temor do Senhor na Bíblia é que o temor é aprendido. A gente aprende a temer o Senhor através dos ensinos da palavra, através das experiências na vida, através da comunhão com Deus. A gente vai aprendendo a temer. Ninguém nasce com o temor, com o respeito a Deus. Aí você diz, não, mas eu sempre respeitei a Deus. Não é esse respeito ligado à emoção novamente. Ora, eu respeito a Deus, mas o desobedeço? Eu respeito a Deus, mas faço o contrário da sua vontade? Então onde está o respeito, né? Então é nesse sentido que diz aqui que ele andava nos preceitos de seu pai Davi. E aqui uma frase só para explicar. Verso 3 diz assim:
Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi seu pai. Aí vem um porém, né? Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Isso não significa que ele fazia holocausto para outros deuses, não. É que ainda não havia a construção do templo. Então eles construíam os altares nos morros e sacrificavam ali para o Senhor. Até então que veio com a ideia de Davi e depois a realização de Salomão, a construção do templo. Essa menção de que ele ainda sacrificava nos altos, quer dizer, ainda o templo não tinha sido construído. Porque senão a gente pode ler e pensar que ele fazia sacrifício para outros deuses. E ali a gente diz que foi em Gibeon lá para sacrificar, porque era um alto maior, ofereceu e o holocausto Salomão naquele altar. Tá bom? Então é só uma explicação. Mas aqui a gente tem o primeiro ensino, um belo exemplo do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E no verso 5 diz que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Veja só, ainda que nós sejamos limitados quanto ao nosso temor ao Senhor, porque eu digo aqui, pergunto aqui para os irmãos, quem de nós aqui respeita com toda a plenitude o Senhor? Teria que ser perfeito para fazer isso, né? A gente dá as nossas escorregadas, né? Mas apesar das nossas limitações com relação a isso, se o temor está presente no nosso coração, Deus propicia um crescimento maior para a gente. O que acontece? Havia o temor no coração de Salomão? Havia, porque diz que ele amava o Senhor, diz que ele andava no preceito do seu pai Davi, e diz que ele sacrificava ao Senhor. Isso é um ato de devoção. Havia o temor no coração de Salomão. Aí Deus aparece para ele e dá a oportunidade dele crescer um pouco mais, né? E fala assim para ele: pede o que você quer, né? Então, ainda que a gente seja limitado, Deus dá oportunidade para a gente crescer na nossa fé. E veja só como essa questão de Deus chegar e falar pede, não é uma questão só para Salomão, porque Jesus ensinou uma coisa. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Não foi o que Jesus disse? Jesus disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, Jesus disse: pede. A mesma coisa que Deus falou para Salomão: pede, né? Jesus disse para a gente também. Olha só o que Tiago diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O que quer dizer dá liberalmente? O que é Deus dar de forma liberal? Isso, né? Dá de forma esbanjada, né? Não há nada que impeça. Parece, é o que Tiago está dizendo. Olha, uma oração que Deus responde sim, é a oração você pedindo sabedoria para Ele. Porque diz assim: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, essa oração Deus responde sim. Porque tem oração que a gente faz e não sabe que Deus vai responder, né? Ele pode responder não, ele pode não falar nada, deixar a gente de molho para a gente desenvolver outras coisas, né? Mas essa oração Deus responde. Então está dizendo pede. 1 João diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se eu pedir algo segundo a vontade de Deus, eu tenho a resposta. A questão é que às vezes eu peço e eu não sei se é da vontade de Deus. É da minha vontade, mas não sei se é da vontade de Deus. Mas se for da vontade de Deus, Ele dá, né? Esse é o discernimento, a sabedoria que a gente precisa ter. Você vê em Jesus se encontra com pessoas com suas carências, e Ele diz assim para o que queres que eu te faça? A mesma coisa que Deus falou para Salomão: pede o que você quiser. O que quer que eu te faça? Para outro Ele chegou e falou assim: você quer ser curado? Né? Então a pessoa falou: eu quero. Nessa outra pergunta o cego disse: que eu torne a ver.
e ele tornou a ver. Então a gente vê muitos exemplos na Bíblia com a mesma atitude que Deus teve para com Salomão, que Jesus tem para com a nossa vida. Pede, né? Isso, ele usa 2 vezes a mesma palavra. De grande benevolência usaste para com teu servo. E depois ele vai falar, mantiveste-lhe esta grande benevolência, né? O que ele está falando? De grande bondade, né? Então ele está reconhecendo. O ensino é que um coração grato é aquele que reconhece a graça de Deus, que reconhece os favores de Deus, que reconhece a bondade do Senhor. A gente ouve essa declaração, essa afirmação, e a gente acha talvez uma coisa muito simples, ou talvez uma coisa muito repetitiva, mas acontece o seguinte, que reconhecer a bondade de Deus não é uma coisa muito fácil para a gente não, porque a gente reconhece muito o que nos falta, né? Aí a gente chega para Deus e Deus, eu estou orando aqui faz 3 meses e nada acontece. Deus, isso daqui eu não tenho. Eu queria tanto isso, o Senhor não me responde. Isso a gente fala bastante. Mas dizer para Deus que a gente reconhece a benevolência dEle, a bondade dEle, a gente diz com menos frequência, com menos intensidade, com menos paixão, né? E ele diz aqui, de grande benevolência usou para comigo, usou para com meu pai, e ele está aí, né, reconhecendo a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que prolonga a nossa vida, é a misericórdia de Deus que encoraja a gente a buscar o Senhor, é a misericórdia de Deus que perdoa os nossos pecados. Por que a gente chega para Deus e pede perdão e a gente sabe que Deus perdoou? É porque a gente é bom? É porque Deus é misericordioso, por causa da graça dEle, por causa da bondade dEle, né? É a bondade dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle que provê salvação para a gente, salvação da alma para o céu e a salvação de situações difíceis, né? E diz assim o salmista, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, quer dizer, não tem fim. É ter gratidão, é isso aí, um coração grato é aquele que reconhece a graça, né? Um exercício muito bom é a gente pegar uma folha de caderno, pegar uma folha de sulfite, sentar e começar a pensar em todas as coisas boas da nossa vida. Porque é interessante como o nosso coração vive achando que a nossa vida não é boa. E a gente não percebe quantas coisas boas a gente tem. Então, se você reparar para você, se você reparar na sua saúde, se você reparar no seu trabalho, se você reparar na sua casa, se você reparar no conforto que você tenha, claro que a gente quer outras coisas e tudo mais, mas olhando o que nós possuímos, o que nós já recebemos, as pessoas boas que passaram pela nossa vida, os acréscimos que a gente teve através dessas pessoas, nossa, não tem fim. Você, uma folha é muito pouco. É que a gente não faz esse exercício. O exercício mental que nós fazemos é o que nos falta. A gente não faz nem força para pensar nisso, né? Tem que fazer força para reconhecer. Por exemplo, às vezes na igreja a gente abre um espaço para compartilhar as bênçãos, né? Irmão, compartilhe uma bênção. Você repara, é um número pequeno. Se eu abrir e falar assim, irmãos, vamos abrir aqui para compartilhar necessidades. Cada um quer a palavra. Todo mundo tem, não é assim? Mas se a gente for para contar uma bênção, aí fala um irmão ali, depois fala outro ali, é sempre um número menor, né? Então, por isso que a gratidão a gente precisa exercitar e reconhecer, né? E ele está fazendo isso aqui, de grande benevolência usaste para com o teu servo. Imagine vocês, vamos pegar esse exemplo que eu dei, você senta lá na mesa da sua cozinha, você pega uma folha de caderno e você começa a escrever todas as coisas que não estão dando certo, todas as coisas que você queria e você não tem, todas as coisas que você perdeu.
Faça isso. Eu pergunto, como é que você vai levantar da mesa? Aí você senta e você faz o exercício contrário. Você começa a reconhecer todas as coisas boas, tal. Como é que você sai dali? Alegre, encorajado, descansado, em paz, não é? Então, até no exercício da gratidão, nós somos abençoados, né? E eu vou ler mais um aqui só, verso 7. Agora, pois, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo no lugar de Davi, meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Olha só, ele reconhece a ação de Deus na história. A ação de Deus na história de Israel, porque ele diz, o Senhor fez o meu pai reinar. A ação de Deus na sua história pessoal, porque agora o Senhor me fez reinar. E ele reconhece que ele não basta uma criança, né? Então a importância do reconhecimento de Deus na história da humanidade, mas na história da minha vida, né? Na história da humanidade, mas na história da sua vida. Reconhecer a mão de Deus operando, intervindo, né? Porque às vezes muitas pessoas têm um conceito de Deus, têm a ideia de Deus, que Deus é uma coisa muito distante, Deus é algo só para a gente contemplar, olhar, falar baixinho. Não tem a consciência de que Deus está ali em casa, está presente na vida, né? Está atuando, está respondendo a oração, está intervindo, como Jesus. Pedro chega e diz, olha, minha sogra está com febre. Muita gente não falaria isso, né? Deixava com febre, né? Mas Pedro falou, ó, Jesus, minha sogra está com febre. Ele foi lá na hora lá e curou e resolveu, assim, no dia a dia, nas coisas mais simples, numa febre, numa situação familiar. E assim Deus está presente na nossa vida. Mas às vezes muitos têm a ideia desse Deus distante, desse Deus que é um conceito, desse Deus que é uma coisa assim para a gente contemplar, só pensar, né? E não é, Deus está presente na nossa vida, a ponto dele chegar e falar, Salomão, pede o que você quer, né? Então a consciência da atuação de Deus na história. Eu vou só encerrar aqui, vou até pular uns por causa do nosso tempo, alguns ensinos, mas eu quero dizer por que Deus se agradou do pedido de Salomão. Olha o verso 11, vê se você consegue identificar. Já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. O que Deus resumiu o pedido de Salomão, não disse assim, Salomão, você me pediu sabedoria. O que Deus disse que Salomão pediu? Para o que é justo. Ora, o pedido de Salomão foi de conformidade à justiça, para fazer o bem. Então por que agradou? Ora, porque o pedido de Salomão satisfez a lei de Deus, que é amar a Deus e ao próximo. Ou seja, o que motivou o coração de Salomão a fazer o pedido que fez foi o amor. Deus, este povo é teu, ele é grande, eu não passo de uma criança, eu preciso de sabedoria para julgar as causas desse povo, para dirigir esse povo de maneira reta e justa. Ora, esse pedido foi segundo o amor. Cumpriu ou não cumpriu a lei de Deus? Que é amar a Deus e ao próximo. Ele estava amando o povo, ele estava preocupado que ele não queria estar no poder e as atitudes e ações dele produzissem algum mal. E aí Deus disse, por que você não me pediu tudo isso, mas pediu entendimento para discernir o que é justo? Então veja, a gente diz assim, ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria. A sabedoria é muito fraca aí. O que Deus disse que ele pediu foi discernimento para entendimento para discernir o que é justo.
Então eu faço segundo as tuas palavras, dou coração sábio e entendido, de maneira que não houve ninguém, nem haverá ninguém que nem com essa sabedoria. Claro, humanamente falando, como ser humano pecador que somos nós, né? Ele diz lá no 9: dá pois a teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia? Então o desejo do coração dele era discernir para o bem, né? Então veja, os nossos pedidos devem satisfazer a lei de Deus, que é a lei do amor. Não é como muitos grupos que ensinam você, né, como a gente diz aqui, a pedir juízo de Deus sobre o vizinho, né? O vizinho está lá, você está dormindo, não, está querendo dormir, o cara está com o som alto lá. Vamos falar, ninguém fica contente, né? Mas aí lá na igreja o cara fala assim: se o teu inimigo, pede a justiça de Deus, pede que venha o raio sobre ele, pede que Deus pese a mão sobre ele. Esse pedido Deus não vai responder, porque é uma oração contra o amor. Você está pedindo para Deus fazer o mal. Jesus ensinou outra coisa: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, né? Ore pelo seu inimigo, não é isso? Então, uma coisa para a gente discernir os nossos pedidos é se aquilo que eu estou pedindo a Deus fere o amor. Se estiver ferindo o amor, Deus não vai responder, porque Deus é amor, diz a Bíblia. Não é assim? Mas nos Salmos está escrito, olha, nos Salmos está escrito expressando o coração do salmista. Não está dizendo que Deus se agradou daquele pedido, não é? Então, só um registro de como estava o coração do camarada. Como há salmos aqui que a gente diz imprecatórios, pedindo maldição sobre o inimigo. Está registrado, mas isso não quer dizer que agradou o coração de Deus e que Deus respondeu. Só um registro. Mas olha só como é um sinal de sabedoria da nossa parte. Quando você estiver orando, preste atenção. Se a sua oração tiver contrário ao amor, Deus não vai responder. Mas se for de conformidade à sua lei, né? Se estiver dentro da vontade de Deus, Ele vai dizer o sim. Nisso já há sabedoria para a gente. Já é um ensino importante para a nossa vida, para nós discernirmos aquilo que nós pedimos para Deus. E você reparar em quantos pedidos você fez contrário ao amor. Quer ver um pedido? Você está passando um perrengue danado, está desanimado, não tem mais perspectiva de resolver aquilo, aí você ora para Deus tirar a sua vida. Vai dizer que ninguém fez isso? Conheço um monte de gente que já fez isso. Deus, não aguento mais, me leva daqui, não suporto mais isso. Isso daí é uma oração contra o amor, porque você foi feito por causa do amor de Deus. A pessoa pode falar assim: eu quero morrer. Eu entendo que às vezes a angústia que a pessoa passa é tão grande que ela não suporta mais, ela chega nesse ponto. E ela chega nesse ponto de expressar isso para Deus. Mas saiba, Deus não vai dizer sim, porque é contrário ao amor, né? Então, e há muitas outras coisas, né? Quando a gente pede, então, para que Deus acerte o passo daquele que está aprontando com a gente. Então, é por isso que o pedido de Salomão agradou a Deus. Não foi porque ele pediu sabedoria, foi que o que motivou o seu pedido cumprir a lei de Deus, amar a Deus com todo o entendimento e a teu próximo como a ti mesmo. Ele olhou para aquele povo e falou: meu Deus, eu estou aqui, vou julgar, agora vou ser o presidente do negócio, vou ser o rei desse povo aí, e eu preciso de discernimento para fazer o bem, né? Porque imagine alguém com todo o poder na mão tomar uma decisão motivado pela emoção.
tem o poder de mandar matar, de mandar levar para longe, de sumir do mapa, não é? Então a preocupação dele era com relação ao amor. Então esse fica esse ensino para a nossa vida. E só o resultado aqui, o verso 12. Deus deu o que ele pediu e deu muito mais, no verso 13, também até o que não me pediste eu te dou riqueza, glória, de maneira que ninguém vai ter a glória que você vai ter nos seus dias. Então, Deus deu além do que ele pediu, e a Bíblia diz isso. Quer ver? Vou ler 3 textos aqui e nós vamos encerrar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então quer dizer, Deus não está dando além do que pedimos? Tá. Quer ver outro? Olha, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Já diz aqui que ele faz infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. E Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Só não esqueça-se, com ele nos dará com Cristo todas as coisas, né? Nós queremos, não adianta querer todas as coisas sem Cristo. Né? Nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para nós orarmos e pedirmos sabedoria para receber mais sabedoria, né? Porque eu acho que ninguém aqui pode se dar o luxo de dizer: eu não preciso de discernimento, eu não preciso de discernimento para fazer o bem, eu não preciso de sabedoria que vem de Deus. Basta a nossa semana para a gente saber quanto a gente precisa de sabedoria de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro e diz: pede o que você quer. E no exercício da liberdade de pedir aquilo que queremos, o nosso amor, o nosso temor é provado diante do Senhor. Que em nosso coração haja o desejo de receber entendimento, discernimento para a vida, para nos conduzirmos diante dos seus olhos e para também, ó Deus, caminharmos junto com os nossos irmãos. Irmãos, que eu digo, Senhor, é caminhar com todo aquele que o Senhor criou. Não é só com os irmãos da igreja, mas é os irmãos, ser humano, aqueles que também são como nós, precisam das coisas do Senhor tanto quanto a gente precisa. Abençoa cada um aqui, ó Pai, e se alguém está passando um momento em que precisa do Teu discernimento, precisa da Tua sabedoria, derrama do alto, Deus, para que possa dar um passo seguro, um passo certo, um passo que Te agrade, um passo que abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém. Amém?